Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui na nossa playlist do Ataque Marshall uma das aberturas mais agressivas para as negras contra a Ruy Lopes. A Ruy Lopes é uma das aberturas mais jogadas do mundo, provavelmente uma das primeiras aberturas que a gente começa a jogar, né? Se bem que a gente começa a gostar muito do Gambito do Rei também, mas a Ruy Lopes também, né? A Ruy Lopes é essa abertura aqui com o peão do rei, 4 E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5, abertura espanhola, né? As brancas já imediatamente atacam o defensor do peão central, não que isso seja uma ameaça de cara, mas é uma maneira de rapidamente desenvolver as peças da ala do rei e de proteger o rei, por que não? E já colocar a torre em jogo e tudo mais, né? Uma abertura muito natural aí, muito boa também. Uma das mais jogadas atualmente. E aqui a gente tem esses dois gigantes, Viswanathan Anand, com 21 anos de idade, jogando contra o John Nunn aqui no torneio Yangtze. É a mesma coisa que o Tata Steel de hoje em dia, o Yangtze é a mesma coisa. É um torneio extremamente tradicional do mundo do xadrez. E essa partida aconteceu no ano de 1990. Aliás, o que vocês acharam dessa colorização artificial aqui? Das fotos dos jogadores? Na verdade, eu passei por alguns processos para criar essa imagem aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa restauração aí das imagens, né? De 1990, que estranhamente ainda os registros preto e branco, já existia foto colorida, mas acho que as fotos saíam em jornal. O jornal na maioria das vezes era preto e branco, né? Então a gente tem esses registros aí de fotos em preto e branco na maioria das vezes. Muito bem, galera, então vamos dar sequência aqui da nossa playlist do Ataque Marshall, um ataque muito perigoso aí das negras, né? E se você ainda não apoiou aí a nossa campanha, faça parte, aplicativo Xadrez Brasil para treinamento na palma da sua mão, iOS e Android, benefícios exclusivos para os apoiadores iniciais, como mensalidades mais baratas, acesso vitalício e muito mais. Faça parte, o link está aqui na descrição do vídeo ou aqui pelo QR Code. Muito bem, galera, a partida segue aqui, a gente está na abertura Ruy Lopes, né? Segue aqui com A6, o John Nunn ataca o bispo volta. E para quem já está acompanhando a playlist aqui do Ataque Marshall, sabe que é o seguinte, depois de cavalo F6, nada de proteger o peão. Quem quer jogar contra o Marshall faz o roque aqui, e depois de bispo E7 e torre E1, protege o peão. E aí chega o B5, o bispo B3, e depois de roque ainda dá tempo de escapar do Ataque Marshall, né? A turma joga, hoje em dia chegou aqui, a turma joga A4, né? Não quer jogar contra o Ataque Marshall, não. Até porque o Ataque Marshall é muito estudado já pelas negras e dá para as negras boas chances aí de vitória ou até mesmo de empate. É difícil de ganhar de brancas contra Marshall, né? É coisa só o Capablanca mesmo para conseguir contra o Marshall, né? Mas aqui então o Ataque Marshall acontece com C3. Agora D5, as pretas vão entregar o peão central, peão toma. E aqui as pretas, portanto, entregaram o peão de E5. E por que elas fazem isso, se além de tudo a torre e o bispo estão atacando o cavalo e tem que perder um tempo jogando C6 aqui, ou o bispo B7, vão ter que proteger o cavalo, o C6 foi jogado na partida, né? Mas a razão toda disso é que apesar das brancas terem o lance agora, não é fácil de achar um lance bom. As pretas estão preparando um combo de ataque aqui irresistível, né? Infalível, e como é que segura essas peças todas chegando aqui para atacar, né? Quase impossível. Então aqui tem que ter muito estudo mesmo, quem tá despreparado é pego de surpresa, que as pretas vão ganhar, né? Então aqui é o seguinte, o Viswanathan Anand vai para uma variante bem interessante aqui. Então mais uma pra gente aprender, né? A gente já viu torre 1, a gente já viu torre 2, né? A gente já viu esses dois lances aqui. O Anand vai para uma ideia diferente, ele toma o cavalo, bispo toma e depois de peão toma, joga aqui com D4. Então de forma que o bispo tá pronto aqui, as peças estão prontas para se desenvolverem. Mas será que o Anand vai conseguir desenvolver as peças? É isso que a gente vai ver então nessa partida. O John Nunn ataca a torre. O Anand volta a torre aqui para E3, também é possível voltar para E1, mas o Anand já nos anos 90, né, já fazia muitos dos seus estudos e até alguns computadores começavam a ajudar uma coisa ou outra. E aqui dama H4 jogado pelo John Nunn. Ameaças fantásticas aqui em H3, e uma das ideias aqui da torre em E3 é que dá para jogar o H3 sem medo do sacrifício do bispo, né? Então o que poderia ter acontecido aqui nessa variante
com, por exemplo, torre 1, né? Vamos dizer que dama H4 e aqui H3, as pretas certamente vão jogar aqui o bispo por H3 e fazer ataques aí intermináveis aí pra cima do rei das brancas, né? E as peças não estão ajudando. Então seria uma possível variante, por isso torre E3 e depois de dama H4, H3 está protegido. Mas aqui o John Nunn me manda bala no Grobiano G5, ele vai pra cima do Anand aqui. Que é isso? É um lance esteticamente estranho, né? Mas é um lance que você fala assim, puxa, é feio, mas tô ferrado, né? Aqui de brancas, né? Ferrou. E agora o Anand vai ter que encontrar uma defesa para isso. Se ele vai pro fino da posição B3, o Anand, para poder soltar aí as suas peças, a gente fica desesperado que essas peças ainda não se desenvolveram, mas B3 ele é a chave da posição, seja para jogar com C4 ou A4 no futuro e tentar soltar as peças aí na ala da dama. Mas o John Nunn tá atacado aqui, tá atacado e sai atacando, manda a bala aqui num lance F5 e agora disparando mesmo com os peões, o Anand tem que jogar na frieza aqui, segue com dama F3, lance especial aqui da posição, atacando esse peão que não é fácil de ser defendido. O John Nunn, para defender, joga o único lance da posição bispo B7 e esse lance o Anand fica feliz porque perdeu um atacante aqui da ala do rei, ele foi defender e ele meio que tá, né, cumprindo o papel de um peão poderoso, é um peão com poderes à distância, né, um peão Yoda aqui, né, porque ele não tá atuando de fato como um bispo e tá atuando de maneira defensiva, mas mais forte do que um peão, né, é um peão Yoda. A partida seguiu aqui com torre E6 agora pelo Anand. E esse lance coloca a pressão agora no bispo. É impressionante, eu tô desesperado aqui pelo Anand porque ele não tá desenvolvendo as peças, mas de fato esses lances são os melhores jogados aqui pelo Anand. Então você vê a frieza do jogador, né? E aqui o John Nunn vai para um lance brilhante. Torre de A em E8, a questão toda aqui é que o John Nunn quer melhorar a atividade das suas peças. Ele não tá mais ligando para esse bispo, ele tá olhando para isso aqui, ó. Essas peças não se desenvolveram, ele tá entregando o bispo, na verdade não chega a ser um sacrifício. Aqui o Anand não toma o bispo, mas se o Anand tivesse feito mais um lance com essa torre aqui, não é possível, só tá jogando com essas duas peças, né? Aqui o John Nunn ficaria muito bem, né? Torre 1 cheque, torre toma aqui o bispo. E o John Nunn comenta que ele achava que essa era a melhor linha para as brancas, que o Anand deveria ter feito isso. Não é muito simples assim, eu fiz um pequeno estudo aqui, eu não quero me prolongar nisso, mas pequenos estudos aqui mostram que não seria nada fácil aqui pro Anand jogar dessa maneira. De fato acabaria indo para um final aqui com umas outras linhas aqui, até com uma torre a menos aqui por 5 peões. Umas coisas muito difíceis aqui na prática do jogador querer partir para umas coisas como essa, apesar de que os computadores apontam que é jogável essa posição com uma torre a menos por 5 peões, né? Mas entre seres humanos é muita loucura pensar sobre isso. O Anand segue com um ótimo lance, torre por E8, na verdade de fato os computadores apontam como o melhor lance da posição. A partida seguiu com torre por E8 e agora mais um lance muito bom aqui do Anand, rei F1, lance criticado pelo John Nunn depois da partida, achou que foi fraco o lance rei F1. Na verdade esse lance é muito forte, qual que é a ideia do Anand? Ele tá tentando controlar aqui a entrada da torre. G4 seguiu pelo John Nunn, o Anand segue agora com dama por F5, o que é isso? G por H3, dama por H3, dama toma, peão toma. E aqui será que valeu a pena pro John Nunn entregar os peões? Olha, tá valendo a pena, porque agora chega bispo C8, o bispo deixa de ser um iodinha e vai atrás agora aqui do peão de H3. E o Anand precisa, pelo amor de Deus, a gente tá no lance 23 aqui, o Anand não conseguiu tirar essas peças, tá na hora, né, Anand? Ou vai jogar um F4 aqui, né, de repente. Os computadores até gostam do lance F4 ou rei G2 também, mas o Anand vai pro melhor lance segundo os computadores, bispo E3, tem que desenvolver essas peças, né? O John Nunn captura aqui o peão. E continua com um peão a menos aqui o John Nunn, mas ele tem aí o par de bispos, um bom desenvolvimento, vamos ver como segue. Rei E2 jogado aqui pelo Anand, bispo G4 cheque. E agora é o momento crítico aqui da partida, o momento crítico, porque o Anand ele precisa ganhar um tempo para poder desenvolver as peças dele, ele não tá conseguindo desenvolver nada, né? Ele precisa soltar isso daqui, se ele não soltar isso daqui tá ferrado. Então é muito importante aqui pro Anand, não é simples isso, mas uma possível variante seria jogar com F3 aqui. Por que o Anand não jogou o F3? Provavelmente por conta de bispo F4, né?
E depois de peão toma, torre toma aqui. E realmente é uma posição assim, depois de torre H3, é uma posição difícil de você jogar. Ele continua não podendo tirar aqui as peças, existe uma pressão. Mas, no entanto, aqui o Anand teria o lance A4, né? Eu não sei se ele tava com receio de repente desse final aqui, torre por B3. Ainda assim, depois de peão em B5, as pretas teriam bispo cheque. Seria uma possível variante onde as pretas ficariam aqui no final das contas com um peão a mais. No entanto, as brancas com um bom jogo podem tentar defender aqui o empate. É uma variante complicada aqui, muito extensa, mas para mostrar que realmente F3 não é tão terrível assim, né? A partida seguiu com o rei D3, aqui a gente teve algumas repetições, mais uma vez o Anand teve a oportunidade de jogar com F3, e aqui, nesse momento, o Jeonnam fala o seguinte: quer saber? Eu tô achando que eu tô melhor. Se o Anand tá aceitando empatar, né? Eu acho que ele tá com medo de alguma coisa. E aí ele vai pra uma ideia genial aqui, o Jeonnam, né? Vai pra uma ideia genial. Ele joga o lance torre C8, ele evita agora a repetição, evita o empate e coloca mais uma vez pressão. O cavalo não consegue desenvolver, olha só. O cavalo continua sem poder jogar. E agora o Anand ele tá terrivelmente preso aqui desde o começo da partida. Essas peças não saíram e agora não saem mais. O Anand segue com F3, mas agora rei F7, o Jeonnam, vendo que o Anand tá paralisado, segue trazendo o rei. Bispo D2 aqui numa tentativa de tentar soltar o cavalo, mas vejam que mesmo o bispo D2 que protege o peão fala: ah, legal, agora eu posso mexer o cavalo. Não pode, né? O cavalo não tem pra onde ir. E a partida segue com H5, o Jeonnam agora pega suas chances, vai avançando trazendo o rei e avançando com o peão passado. O Anand precisa soltar as peças, ele desesperadamente faz essa manobra com C4, torre 8 com cheque jogado aqui pelo Jeonnam, olha que manobra fantástica, seguida de bispo D3 e mais uma vez não tá dando tempo pro Anand soltar aqui as peças. Ele queria muito jogar aqui um lance como cavalo C3, por exemplo, controlando aqui a casa de E2 e desenvolvendo uma peça. O problema é que tá vindo B4, né? E aí o cavalo vai sair daí e vai vir cheque e vai cair peça. Portanto, não tá fácil a situação aqui pro Anand. O Anand segue agora com bispo E3, fazendo aqui o bloqueio, né, pra de fato tentar tirar o cavalo, mas o Jeonnam não deixa, segue com H4. E agora o Anand continua tendo problemas. Por quê? Se ele tentar tirar o cavalo, por exemplo, mais uma vez, cavalo C3, o lance dos sonhos, tirar o cavalo daí, tá vindo bispo G3 com cheque. E aqui o bispo tá caindo no próximo lance, né? Então realmente é muito complicado. Aqui H4 exclama, olha o que o Jeonnam tá fazendo com o Anand. O Anand não consegue tirar esse cavalo, ele segue com F4 e aqui o Jeonnam segue com peão por C4. E depois de peão por C4, o Anand, ufa, finalmente tira aqui o cavalo, 3 peões para cada lado, igualdade material. Parece que o Anand vai se salvando aqui, mas o Jeonnam não tá de brincadeira. Torre B8 agora trazendo a torre para a coluna aberta. O Anand segue na luta, rei F3, C3 disparando o peão passado. O Anand joga cavalo aqui em E4, bispo B4 protege o peão. Torre D1 foi jogada aqui agora atacando o bispo. A gente se pergunta por que não um lance A3, mas A3 seria um ótimo lance, mas o bispo em A3 continuaria protegendo aqui o peão. O Anand preferiu jogar com torre D1. Temos bispo por cavalo, cheque, rei por bispo. E depois de C2, meus amigos, Viswanathan Anand abandona aqui a partida. Abandonou porque é gênio. Abandonou porque é gênio, porque pra mim mais difícil do que pra mim o mais difícil dessa partida é entender porque que o Anand abandonou aqui, né? E precisa ser um gênio pra entender que a partida tá perdida. Porque a gente olha essa partida e fala, vou continuar jogando, vou jogar torre C1 aqui, né? Se jogar bispo A3 eu tomo peão. Eu vou continuar jogando. Aqui as pretas têm que jogar, por exemplo, a torre aqui pra proteger o peão. Eu posso trazer aqui o rei. Se jogar bispo A3, tô tomando peão, né? Então abandonou porque é gênio, né? Porque ele foi vendo, viu uns 20 lances na frente e falou, não dá mais, né? Vamos agora a gente entender por que realmente não dá mais. Que genial o abandono. Pra mim o Anand ganhou ponto nessa. O Jeonnam venceu a partida, mas o gênio foi o Anand por ter abandonado, né? Brincadeiras à parte, mas olha só, galera, por que o Anand viu, ó? Tá vindo torre cheque, o rei continua encostando aqui no peão. Tá vindo torre cheque. Aqui teria que tirar o rei. E depois de torre por peão, pode encostar aqui no peão de novo. Esse peão agora vai cair,
né? No entanto, as pretas teriam H3 disparando outro peão passado. E tem mais 2 no estoque, hein? Aqui, depois de bispo G1 tentando controlar o peão, bispo A3 ataca a torre, mas você fala, ok, mas aqui, por que que as pretas estão tão ganhas assim? 2 peões para cada um, porque ainda teria bispo D6. Ok, bispo H2 parece defender, mas rei F6 e as pretas têm um passado distante. Essa é a chave toda. Rei D3, A5 disparando o passado distante. O rei C4 tenta encostar, rei F5 vai pra cima desse peão. Rei B5, o bispo toma. E aqui as brancas não podem tomar, porque as pretas vão promover primeiro. Mas dá pra jogar bispo G1 e aqui é fácil de errar. Por exemplo, H2 empata. Bispo toma e as brancas tomam esse peão. E as pretas não conseguem fazer nada. Rei bispo contra rei peão é empate. Portanto, ainda seria possível de errar, teria que jogar rei E4. E aí, depois de rei por A5, agora sim, bispo E3 propondo trocas. Mas aqui as brancas podem tentar manter o bispo, porque se as brancas conseguirem sacrificar no peão, é empate. Logo viria rei por D4. O rei tentaria encostar, chegaria junto. O problema todo é que nessa posição as pretas teriam bispo F4 aqui e bispo F4 e as brancas não podem trocar esse bispo porque o rei não consegue encostar no peão. Mas ainda haveria bispo G1 e aqui não se pode errar. Esse lance também iria para o empate, mas aqui teria rei G2 e agora sim a gente vê que acabou a partida. Se o bispo sair para qualquer lugar, o peão avança e promove, e se o bispo ficar, de qualquer maneira, as pretas ganham a partida. Ou seja, 21 lances depois, a gente entendeu por que o Anand abandonou depois de C2. De qualquer maneira, o abandono do Anand foi genial, mas a vitória do Jeonnam foi mais genial ainda. Que pressão que ele colocou pra cima do Anand, né? Então a gente tem aqui realmente uma masterpiece, uma partida histórica do Ataque Marshall vencendo aí o Anand. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!